Oi, pessoal. Na primeira aula eu contei para vocês quem somos, que características temos, essas pessoas que temos rasgos de características de personalidade Link. Tem um amigo meu psicanalista que insiste que eu não estou criando um quadro clínico novo, tá? E eu concordo com ele, não é um quadro clínico novo, porque você pode ter outras condições psicológicas, mas as condições de ser Link são muito particulares para dar conta de um certo tipo de fenômeno psicológico, de um certo tipo de sofrimento psicológico, tá? Então, hoje eu quero contar para vocês por que existem essas pessoas, por que existimos essas pessoas. Vocês sabem o que se chama a Perfect Storm, a tormenta perfeita? A tormenta perfeita é uma combinação de várias condições. Nesse caso específico, vou falar de 4 condições. Eu não sei quantas são as condições que se precisam para fazer uma tormenta perfeita, mas eu sei, depois de muitos anos de trabalho só com esse tipo de pessoas, quais são as 4 condições que fazem que alguns de nós, sejamos assim e sejamos os únicos em alguma família. Temos outros irmãos que não têm essas características. E por que não? Porque não juntam as 4 características fundamentais para dar conta desse fenômeno. Quais são essas características? Primeiro, se nasce com uma coisa que se chama empatia global. Não é só empatia global, sino é uma exagerada capacidade de empatia. Tem um homem que se chama Howard Gardner, que desenvolveu um novo tipo de inteligências. Então ele fala de inteligência verbal, a inteligência espacial, a inteligência motora, a inteligência intrapersonal, a inteligência interpersonal, etc, etc. E uma das inteligências é a inteligência intrapessoal, tá? Dentro dessas características, desse tipo de inteligência, que você pode ser mais ou menos dotado em atividade motora ou mais ou menos dotado em atividade musical, você pode ser mais ou menos dotado em empatia. Estas pessoas nascemos com uma capacidade de empatia absolutamente fora do normal, fora da curva. E para pior da história, temos 3 tipos de empatia, de acordo a pesquisas que se fizeram sobre isso. Temos o que se chama empatia global, onde você sente como teu o sentimento do outro. Você tem empatia egoísta ou egoística, onde você sente a empatia, o sentimento do outro, mas sabe que é do outro e que não é teu. E tem empatia social, onde você não sente o sentimento do outro, mas pode reconhecer o que o outro sente. A gente que produz esse tipo de características de personalidade, nascemos, crescemos, vivimos, morremos com global empathy, sentindo o sentimento do outro como se fosse a gente, o qual é absolutamente doloroso, porque a gente não sabe o que sente. A gente nasce desde criancinha. Uma pessoa, uma mãe, me contava que a criança dela tinha meses, e eu olhava para ela, e quando ela estava agoniada, a criança começava a fazer assim, a criança, com um sentimento dela, meses, tá? Então, você nasce, se você tem essas características, desenvolvendo permanentemente um bole, uma espécie de grude, uma espécie de que será que for mais do que simbiose, é um embole, uma confusão entre o que você sente e o que o outro sente, você não sabe o que você sente, tá? A segunda característica própria só para formar a tormenta perfeita é que essas crianças são nascidas e crescidas em ambientes onde recebem valores contraditórios. Pode ser de pai e mãe, digamos, famílias, diferentes religiões, diferentes valores, diferentes conceições de valores humanos, da importância do dinheiro ou não, da cultura ou não, da religião ou não, de comer isso, comer aquilo, etc, etc. E a criança, por ser empática, recebe ao mesmo tempo, com a mesma força, as 2 mensagens, os 2 valores ou mais contraditórios. Então, hereda, essa criança é gestada a partir de uma contradição, que incorpora. Então, essa criança, a subjetividade dessa criança, por definição, é contraditória.
Quero uma coisa, quero outra coisa. Quero uma coisa, quero outra coisa. Isso está bem, isso está mal. Me sinto bem se eu faço isso? Não, porque mamãe vai dizer que me sinto mal se faço isso. Me sinto mal se faço isso? Não, porque papai vai dizer que me sinto bem se faço isso. Não necessariamente mamãe e papai, tá? Também pode ser em muitas famílias de missioneiros ou de diplomatas, onde a cultura da família é uma e a cultura do ambiente social é outra, e onde as crianças vão para a escola, recebem outro tipo de mensagens. Então, isso também é uma situação que cria valores contraditórios, tipo famílias latinas nos Estados Unidos ou em Canadá, pior em Canadá, tá? Abraça, besa, toca, etc, etc. Isso está totalmente proibido na cultura explícita e implícita canadiense ou americana. Então essa criança pira, não sabe se tem que beijar o amiguinho ou não tem que beijar o amiguinho. Então, se o pai tem que pedir licença para tocar a criança, para botar protetor solar, que é uma coisa que os latino-americanos faríamos como uma coisa lindíssima, ou é uma coisa perigosa porque está invadindo o corpo da criança. Tá? E nessas contradições essa criança cresce, sabendo que os pais são boas pessoas, que gostam dele e que querem o melhor para ele e que estão desesperados por fazer que essa criança seja feliz. Mas essa criança, por haver aprendido desde muito jovem que não tem uma verdade, porque tem tantas verdades que ele esteja disposto que não tem uma verdade, começam a sentir que por que eu vou acreditar nesses pais? Por que eles vão ter a verdade? Se tem tantas verdades, seja qual for a verdade verdadeira. A partir de lá, coitada da criança, vai andar pela vida fora procurando sua própria verdade. E essa situação de procurar a própria verdade faz que essa criança e essa pessoa tenham um conflito muito sério entre a liberdade e a pertença. Porque precisa a própria liberdade de achar sua própria verdade, mas precisa desesperadamente pertencer e ser querido e querer. Então, essa dicotomia, esse desgarramento entre sou como todos, mas sou diferente, quero ser como todos, mas não sou como todos, mas quero que me aceitem, mas preciso que me aceitem como eu sou, é uma coisa que transcorre e arma a vida dessas pessoas. E por último, eu diria que isso é muito sutil, mas eu posso assegurar que também um componente das 4 características da tormenta perfeita. Por volta do nascimento dessas crianças, existiu um fato traumático, um parto difícil, ou uma morte de alguém por volta dessa situação, ou uma mudança muito traumática, ou alguma situação que criou na criança, que inspirou, cheirou um clima de finitude, um clima de tem alguma coisa que morre, tem alguma que se falta, tem alguma coisa que não existe, tem alguma coisa que quebra. E isso deixa uma angústia existencial permanente. Essa pessoa vai continuar pela vida fora sentindo uma sensação de desassossego muito difícil. Mesmo eu trabalhei com pessoas muito religiosas, muito crentes, estou insistindo de realmente um compromisso muito forte com a religião e com a fé, tanto judaica quanto católica, mas a presença do desassossego, a presença da sensação de uma angústia existencial não se acalmava com a fé. E então isso é uma coisa que vai além de poder acreditar em alguma coisa superior a gente. De novo, muito obrigado e de novo me esperam, por favor, para minha aula número 3 e tudo isso está contado no meu livro Link e as Estrelas Candentes, que vocês podem comprar por enquanto em internet digital, tá? Muitíssimo obrigada.